Boa Agradecer. tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou o Rodrigo Vargas, eu sou da comunicação aqui do ICV. Queria agradecer aí a participação de todos, em especial do pessoal daqui de Cuiabá, que teve um choque de agendas aí hoje. De surpresa, a gente descobriu que o ministro do Meio Ambiente veio a Cuiabá e marcou uma coletiva exatamente para esse horário do nosso webinar. Então, muita gente que estava interessada em participar não pôde, em razão disso. Eu deixo aqui o nosso compromisso de, se for o caso, repetir esse evento mais tarde, futuramente, com o pessoal de Cuiabá, enfim, para garantir que todo mundo participe, né? Mas o quórum está excelente, a gente tem tudo para ter um momento bacana entre nós. Queria dizer assim, que essa ideia surgiu da interação com vocês mesmo, assim, das demandas que a gente recebe da imprensa. A gente percebeu que havia assim, uma dificuldade, não em todas as pessoas, mas muitas das demandas chegavam para a gente de forma muito crua ainda. Assim. A pessoa queria saber quais são os dados sobre o Pantanal, sobre queimadas no Pantanal. Quais são os dados sobre desmatamento na Amazônia? Não era já um segundo passo, vamos dizer assim, que a pessoa chegar, esse aumento das queimadas na Amazônia no mês de agosto está relacionado a quê? E quando a gente buscava saber o motivo, muitas vezes tinha a ver com pouca familiaridade com o tema, o que é natural, a gente tem redações cada vez menores hoje, né? A gente não tem jornalistas especializados naquele número que existia há um tempo atrás. Esses temas geralmente são sazonais, ou seja, a gente está na temporada de queimadas, então o tema volta à pauta dos jornalistas, mas no resto do ano isso não entra com a mesma frequência. Então é natural que surjam dúvidas na hora de consultar um site como o do INPE, por exemplo, com tantas opções, com tantos satélites, enfim, existe, acho que é natural essa dificuldade inicial, né? Então a gente pensou em como tratar disso de forma direta com vocês, mas também aproveitando para lançar duas ferramentas que a gente pretende ser uma forma de estreitar esse diálogo, vamos dizer assim. São ferramentas interativas que estão no site do ICV. Uma delas foi lançada no dia 15 de julho e permite acesso a dados sobre queimadas. A outra está sendo lançada hoje, exatamente aqui no webinar, e ela trata de dados da Amazônia e do Cerrado sobre desmatamento. Então, a ideia aqui, além da gente falar como o ICV coleta, trabalha, avalia esses dados, produz aí os relatórios, enfim, os documentos que muitos de vocês já devem ter tido acesso, já devem ter feito pautas em relação a isso, né? A gente também pretende mostrar essas ferramentas e iniciar esse diálogo, mostrar para vocês as tardes, de que maneira elas podem facilitar aí essa coleta básica, primária aí de dados a respeito de queimada, de desmatamento. E também, como eu falei, continuar esse diálogo, porque a gente quer que vocês acessem, vocês critiquem, vocês nos ajudem a aprimorar essas ferramentas, porque a ideia é facilitar o trabalho de vocês e permitir que esse conteúdo flua aí como deve ser. Então, para começar, exatamente, eu queria pedir a palavra do Vinícius Silgueiro, que é o nosso coordenador do Núcleo de Inteligência Territorial. Vai daí, Vinícius. Legal, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Para nós é uma alegria enorme estar podendo fazer esse webinar aqui com vocês. Alguns de vocês acho que a gente já se conhece por telefone, né? Nas entrevistas, nas interações, né, das informações que a gente passa. O Afonso, acho que a gente conversou no ano passado, a Safira esse ano. Então é muito legal também a gente poder ter esse contato mais próximo e de estar falando para vocês também, como bem o Rodrigo introduziu, da onde vem, né, e para onde vão essas informações que a gente gera. Bom, então eu sou engenheiro florestal, né, coordeno o Núcleo de Inteligência Territorial do ICV, já estou há 10 anos aí na casa. E, bom, o nosso Núcleo de Inteligência Territorial, que até o ano passado era o Núcleo de Geotecnologias, né?
Então, buscava trabalhar com esse conjunto de ferramentas aí de geoprocessamento, de imagens de satélite, para gerar essas informações sobre o uso e a cobertura do solo, principalmente. E que, desde nosso planejamento estratégico recente, entendemos que a gente precisava denotar um pouco melhor qual é a finalidade de trabalhar com esse conjunto de geotecnologias, né, para alcançar o quê? Então, é a melhor compreensão e visibilidade das transformações que ocorrem, né, no uso e cobertura do solo. E a gente faz isso obtendo dados primários, muitas vezes que a gente levanta em campo, tanto com o uso do drone, como também trabalhando com o uso do GPS, mas também dados secundários, como esses dados oficiais, disponibilizados pelo INPE, né, pelo IBAMA, pela SEMA, enfim, dados de forma geral que compreendem o uso e cobertura do solo. Especialmente hoje a gente vai estar falando de dois, né, que são os focos de calor, que demonstram áreas em processo de incêndio florestal, né, queimadas ativas, e o desmatamento, né, que é a remoção da cobertura de vegetação nativa, né, tanto para o bioma amazônico, né, quanto para o cerrado. Então, a gente acessa esses dados, essas fontes oficiais, e faz alguns cruzamentos, algumas análises de geoprocessamento, aí sim, processando esses dados, né, para resultar em novos dados, que esses dados de fontes oficiais inicialmente não dispõem, né? Então, muito quando se pergunta, mas aonde que esses dados, aonde que esses focos de calor estão ocorrendo, né? É em imóvel privado, é em imóvel rural, no CAR, é em unidade de conservação, né? Muitas vezes esses dados não vêm com essa informação, né? Quais são os municípios mais críticos, né? Qual foi aí o aumento em relação ao ano passado? Então, o que a gente busca fazer é processar esses dados para gerar essas informações. Então, os painéis que a gente vai estar apresentando hoje, um se refere aos focos de calor, que a gente acessa os dados do INPE, né, do satélite de referência, e faz essa caracterização, né? E outro é os dados dos avisos de desmatamento, né, os alertas de desmatamentos do programa DETER, que é produzido, né, e publicado, disponibilizado pelo INPE, e do qual agora em julho encerrou o ano de referência, né, que é o ano PRODES, né, e começa em agosto, termina em julho. Então começou em agosto de 2019, encerrou agora em julho de 2020. Então a gente tem aí, a partir desses avisos de desmatamento, muito como entender como está se dando essa dinâmica de desmatamento recente, né, como que ela está acontecendo. A gente sabe que ela está aumentando, está tendo uma tendência de aumento aí desde 2012, né, que se acentuou nos últimos anos. Enfim, ele é um dado de referência para aquilo que o PRODES, né, que é o Programa de Monitoramento e Desflorestamento da Amazônia, ele traz mais uma publicação mais para o final do ano, né, que a gente também sempre busca, que é o que a Ana vai falar agora, também analisar esses dados, publicar esses dados, né, caracterizar essas informações, e buscar também entender como está se dando a implementação das políticas públicas, né? Então, isso a gente faz através do nosso programa de transparência ambiental, que a Ana Valdiones vai poder falar um pouco mais agora. Olá, gente, boa tarde. Vou apresentar muito brevemente outra iniciativa do ICV, um outro programa, que é o Programa de Transparência, que trabalha bastante em conjunto com o Núcleo de Inteligência Territorial, com o acompanhamento de políticas públicas a partir de informação e dados que estão disponíveis à sociedade, né? Então, o DETER ou, por exemplo, os focos de calor são esses dados públicos que a gente usa, nesse caso específico, para acompanhar e monitorar, né, o avanço do desmatamento ou o avanço das queimadas também. E a gente costuma cruzar isso com outras fontes de dados estaduais. Hoje, nos últimos anos, o governo do estado ele teve um incremento muito grande na transparência, né? Ele tem o seu próprio portal de transparência da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente utiliza esses dados também para cruzar e identificar, por exemplo, se o desmatamento do último ano, quanto disso foi ilegal, quanto disso foi com autorização, né? E fazer esse monitoramento das políticas públicas. Eu acho que essa interação com vocês aqui, na verdade, para a gente é um grande ganho. A imprensa é sempre um grande aliado
na nossa luta aqui diária de proteção do meio ambiente, né? Sem vocês, a gente consegue disseminar muito pouco, né, os resultados das nossas análises e estudos, então a gente vê com muito bons olhos esse momento e a presença de vocês. E mais para frente a ideia é debater um pouquinho né, depois que o Bruno fazer essa apresentação dessas ferramentas, e mostrar um pouco como extrair esses dados de maneira mais fácil, a ideia é discutir um pouquinho as tendências, né, e como está esse cenário, tanto de queimadas quanto de desmatamento, aqui para Mato Grosso. Toco aí a bola de volta para o Rodrigo ou para o Benair. Bom, acho que agora a gente passa para o Bruno, e mais uma vez ressaltando aqui que esse mapa, esse sistema, essa ferramenta do desmatamento, ela está sendo lançada hoje aqui no webinar, então é uma informação em primeira mão aí para vocês, e espero que seja de muita ajuda aí no trabalho, no dia a dia da imprensa. Olá, Bruno. Boa tarde a todos, estão me ouvindo bem? Então, me chamo Bruno Cardoso, sou técnico, né, em geotecnologias do Instituto Centro de Vida, sou engenheiro florestal, formado aí há uns 4 anos atrás. Então, a gente, dito tudo isso, né, apresentar para vocês os painéis que a gente comentou. No chat acima, a gente mandou uns links onde vocês podem acessar esses painéis, né? Então, o primeiro painel que a gente vai falar agora é sobre o painel de focos de calor. Então, um link aqui onde vocês podem acessar. Eu vou compartilhar minha tela para poder ir mostrando para vocês, né, e vocês poderem ir acompanhando isso, se todo mundo tiver de ok. Certo? Beleza. Eu acho que a Ana precisa autorizar aí a participação. Pode solicitar de novo, Bruno? Que ele não apareceu aqui. Abriu? Que abriu. Uhum. Abriu aqui, eu estou vendo o dashboard, focos de calor, período proibitivo, paponense. Essa é a tela? Uhum. Essa beleza. É a tela. Isso. Para mim abriu. Para mim abriu. Tenta compartilhar agora, Bruno. Aí, isso. Escolher aqui. Carregando. Legal. Então, quando você acessa esse link, né, ele vai te mostrar essa plataforma. Então, para a gente começar, vou explicar um cenário geral dos elementos que compõem esse painel, né, para a gente poder se familiarizar melhor, né, para poder navegar entre esses filtros, entre esses indicadores, mapas e gráficos, né. Então, quando a gente abre o painel, ele tem um slidezinho onde tem todas as informações relativa, né, uma descrição breve do que é esse painel, né. Então, esse primeiro painel que a gente está comentando é sobre o painel de foco de calor, que é um dado que é adotado, né, registrado pelo satélite de referência do INPE, e o que a gente está levantando nesse período é o período de 2018 ao ano corrente de 2020. Então, aqui ele tem todas as informações relativas ao período, e também aos filtros que a gente pode navegar para poder filtrar essas informações, né? Como o filtro de mês, ano, bioma e categorias fundiárias. E, claro, caso você quiser fazer um filtro por município, você pode filtrar também isso. E aqui um link onde a gente baixa, né, esses dados, que é o BD Queimadas do INPE. Então, basicamente, aqui a gente tem, nesse canto esquerdo, a gente tem os filtros onde a gente pode navegar, né, que são os filtros por mês, ano, bioma, categorias fundiárias, como o Vinícius comentou, que é uma base que nós produzimos, né, que reúne todas as categorias fundiárias que compõem o uso e cobertura, né, do Mato Grosso. E no canto superior, o filtro por municípios, né.
Então, filtro de mês, corre todos os meses, filtro anual, bioma, categorias e municípios. Então, no canto superior, a gente tem os indicadores, onde ele traz a quantidade, né, os números de focos de calor, isso representando, né, a nível de Amazônia, Cerrado e Pantanal. Então, ele traz os números totais e a porcentagem disso, né, quanto representou disso. Então, no centro aqui, a gente tem um mapa, né, onde ele é totalmente interativo com os comandos do mouse, né, então, na bolinha aqui, a gente pode rodar para frente, para trás, no scroll, que a gente chama, né, tem o mais e o menos, onde você pode fazer essa interação, a explicar esses elementos que compõem aqui, que vai ajudar vocês a navegar, né, nessa plataforma. A gente pode pesquisar por um município, essa casinha ela vai retornar o zoom atual do mapa. Aqui a gente consegue observar as legendas, né, que compõem o mapa. Então, aqui a gente tem os focos de calor, né, nesse período, terras indígenas, unidade de conservação, os limites políticos. E aqui a gente tem um menu de camadas, onde a gente pode ligar e desligar, ou seja, navegar essas camadas, né, que a gente traz aqui. E a gente até está trazendo aqui, que é o histórico, né, então, de 2018 ao ano corrente 2020. Então, a última atualização que a gente trouxe foi de 10/8. Então, você pode navegar entre esses menus e navegar entre outras camadas aí que seja de interesse de vocês. E aqui no outro cantinho aqui é um menu de seleção de bases de mapa, né, onde você pode selecionar imagens de satélite ou outro tipo de fundo de mapa para poder visualizar nesse mapa. Então, nesse canto aqui a gente tem os gráficos, né, onde a gente traz esses focos por período, então, relacionado ao ano, né, aos meses do ano, janeiro até dezembro. E aqui os anos onde a gente pode comparar isso com o período anterior. Então, a gente tem por período, por mês, os focos que traz o ranking dos municípios, ou seja, aonde os focos de calor estão, né, nos municípios que estão em alta, né, as categorias fundiárias, né, onde a gente pode acessar por imóvel rural, área não cadastrada, terras indígenas, assentamento, áreas urbanas, por biomas, terras indígenas e unidade de conservação. Então, o que a gente sempre recebe, né, da demanda dos jornalistas que são as perguntas, né, que a gente sempre é questionado a responder, né? Então, o que aumentou, né, qual que é o comparativo desse ano com o período anterior? Então, a gente, nesses filtros, a gente pode fazer essa interação, né, clicar aqui, e ele irá filtrar para a gente todo o dado, né, todo o que foi registrado nesse período. Só lembrando, pessoal, que vocês podem, eu vou estar falando aqui, mas vocês podem estar interrompendo aí, se caso vocês quiserem alguma dúvida, quiserem fazer alguma sugestão ou pergunta, tá? Então, aqui um exemplo, a gente pode, né, selecionar esses filtros, né, selecionando um mês, vamos selecionar o mês de 2020, e o último mês que a gente lançou esses dados, né, que foi no mês de agosto. Então, só no ano de 2020, no mês de agosto, ocorreram 2.594 focos de calor. Desse total, 936 ocorreram na Amazônia, né, no bioma Amazônia, 584 Cerrado e 1.074 no bioma Pantanal. Então, abaixo ele traz essas porcentagens, né, no que representa esse total nesses biomas, e também a gente pode visualizar isso nos mapas, né? Então, a gente pode dar um zoom aqui e verificar aonde esses focos estão ocorrendo, né? Então, no mapa, os elementos que a gente tem aqui em laranjado são as terras indígenas, em verdes, a unidade de conservação de proteção integral e domínio público, e os municípios, né? E também os biomas que fazem parte do estado. Então, a partir dessa informação que a gente filtra... Bruno, a Natália está perguntando no chat aqui como é que ocorre a atualização dos dados. Legal. A gente definiu isso por periodicidade, né? Então, a cada 10 dias, a gente está fazendo essa atualização, visto que os focos, né, têm dado uma crescida muito grande, né? A gente estava fazendo isso a cada 15 dias, mas depois desse pico ascendente aí dos focos, a gente reduziu isso para 10 dias. Então, a cada 10 dias, a gente está fazendo essa atualização.
E dia 20 agora a gente lança a nossa próxima atualização com base nos dados do INPE, né? Que é divulgado na plataforma. Beleza? Então, dando continuidade aqui, o que eu estava comentando, a gente... Só um minuto aqui, eu acho que o Jaime está fazendo uma pergunta, Jaime. Desculpa, Bruno, era só para aproveitar a interrupção ali, para saber se esses dados também, se vocês têm os dados também para os outros estados da Amazônia legal, ou se vão concentrar, no primeiro momento, só no Mato Grosso? A princípio, o foco é Mato Grosso mesmo. A gente só faz para Mato Grosso mesmo. Tá bem, tá. É só para entender, obrigado. Nada. Então, a gente, navegando aqui com o filtro que a gente fez, a gente pode visualizar isso em relação aos gráficos, né, que a gente filtrou. Então, só nesse período que a gente filtrou aqui em agosto de 2020, a gente teve aqui 2.594 focos, né, nesse mês. Se a gente buscar isso, né, quais foram os municípios, né, que entraram nesse ranking. Então, Poconé segue liderando, né, seguido de Barão de Melgaço, Coniza, Aripuanã, Apiacás, e aí a gente mudar isso para as categorias, né? Então, onde esses focos incidiram, né? Em quais categorias fundiárias? Então, 1.435 ocorreram imóveis no cadastro ambiental rural, né? São os imóveis que foram inscritos nessas áreas, 6.068 em áreas não cadastráveis, né? A área que não tem a sua categoria fundiária definida, né? Terras indígenas, assentamentos. Então, ele traz todas as informações relativas ao filtro que a gente faz nesse canto esquerdo do painel, né? Então, ele traz por Pantanal. Então, a gente pode fazer essa comparação também com meses, né? Só antes mais de, Bruno, antes de comentar da comparação, eu acho que algo interessante, por exemplo, ele ativou agosto, né? Então, é importante notar que agosto, então, são só esses 10 primeiros dias, né? Que é o que tem os dados. Então, agosto, no caso de 2020, é o que foi até o dia 10 de agosto. E é interessante, por exemplo, se ativar julho e agosto, aí já compreende todo o período proibitivo aqui em Mato Grosso. Né? Então, que é uma informação super importante também. Quanto ocorreu dentro do período proibitivo, né? Legal. Muito bem colocado, Luiz. Então, a gente pode, os filtros vão responder, o dado vão responder de acordo com o filtro que a gente está fazendo. Né? Então, se a gente comparar isso, um exemplo que o ministro deu, de agosto, né? A gente compara só o mês de agosto com 2020, ele vai ter os dados só até dia 10. Se a gente comparar com o ano de 2019, ele vai carregar todo o período, né, do mês de agosto para 2019. Então, a comparação aqui, ela não chega a ser completa, né, em relação aos meses, porque o dado de 2020 foi até o dia 10. Então, se a gente aqui comparar, né, entre os meses aqui, né, que o Vinícius comentou que foi do início do período proibitivo, né? Então, julho e agosto. Então, julho, né, ocorreu 2.429 focos, só em agosto, só até 10 de agosto foi 2.594. Né? Então, teve um aumento substancial. Então, a gente pode brincar com esses filtros, né? Literalmente brincando com esses filtros aqui, pesquisando, né, quais foram os dados que ocorreram de acordo com essas categorias fundiárias. Um outro exemplo aqui, a gente pode filtrar isso por bioma, né? Então, a gente quer saber só o que ocorreu no bioma Amazônia desse período. A gente pode clicando aqui no filtro e ele vai mostrando para a gente tanto no mapa quanto, né, nos gráficos. Né? Então, bioma amazônica, Coniza segue liderando no ranking dos municípios. Em categorias fundiárias, né, imóvel rural segue liderando também o ranking. A Amazônia. Então, a gente pode... E também tem aqui a gente pode também buscar quais foram as terras indígenas, né, que foram mais impactadas nesses períodos, né, em relação aos focos. Né. Então, basicamente, esses são os filtros que controla a plataforma. Né. O exemplo que eu dei é se caso a gente quisesse filtrar isso por município. Então, você pode fazer o filtro aqui no canto superior, onde posso dar um exemplo aqui de o município de Alta Floresta, onde o escritório do ICV está situado. Né? Então, você clicou aqui em Alta Floresta, ele vai filtrar os números, né, para Alta Floresta, os meses que foram registrados para isso, né, os meses do ano. Aqui, em relação
ao município, né, o período, no ano de 2018, 19 e 20, a gente tem essa relação, dessa diferença em relação às categorias fundiárias, né? Não tem registrado dado de unidade de conservação, porque não teve nenhum foco registrado nessas áreas, né? Aqui em Alta Floresta a gente tem o Parque Cristalino, né? Estadual Cristalino, então não foi registrado nenhum foco, não teve nenhum dado registrado nesse período. Então, a gente pode navegar tanto a nível de município, onde você pode buscar aqui, né, o município em questão, você pode escrever aqui a inicial do município, buscar além só um ou mais municípios de seu interesse, né? Ele vai filtrar para você e trazer esses dados de acordo com o interesse, né, nesses dados. Uma pergunta? O Henrique está perguntando se é possível checar quanto da atividade foi legal ou quanto foi ilegal. Henrique, nesse painel a gente não dispõe dessa informação, tá? No caso dos focos de calor, né, o ideal para fazer esse comparativo é você trabalhar com a unidade diária, né, com a intensidade diária queimada, porque a SEMA dispõe das autorizações de queima controlada, né, aqui no estado de Mato Grosso, obviamente que não no período proibitivo, né, que esse ano iniciou em 1º de julho e vai até 30 de setembro, mas na outra parte do ano, né, existe essa autorização de queima controlada. Atualmente, essa base de dados não está na plataforma de transparência da SEMA, mas, por exemplo, a de desmatamento está, e aí a gente consegue fazer esse cruzamento, identificar, no caso do desmatamento, o que foi autorizado. Mas, uma vez disponível essa base de dados de autorização de queima controlada, e transformando essas áreas de foco de calor, né, mapeando de fato qual foi a área queimada, esse cruzamento é possível. Mais alguma pergunta? Com relação às demais informações, né, em relação ao foco, né, a gente traz aqui nessas 3 barrinhas a opção de você poder acessar o mapa em tela cheia, acessar também a fonte dos dados, né, que dá para o site do INPE, e também poder baixar esses dados para você computar isso no Excel, né, onde você pode fazer outras análises em relação ao dado que a gente traz, né? Então, a gente traz as atualizações a cada 10 dias, então, a cada 10 dias esse dado vai ficar disponível para vocês baixarem e também poder visualizar nessa plataforma. O Márcio Camilo está com uma pergunta. Beleza, Márcio? Valeu a participação aí, cara. Se a gente está pensando em identificar esses imóveis rurais que estão fazendo essas queimadas ilegais, se existe essa possibilidade. Então, assim, Márcio, a gente utiliza a base de dados do Cadastro Ambiental Rural, né, provida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para fazer essa identificação se o foco de calor incidiu no imóvel rural ou não, né? Enfim, e entre as outras classes também, as áreas urbanas, os assentamentos, as terras indígenas e as unidades de conservação de proteção integral do domínio público. Então a gente só apresenta essa estatística. Foi tanto o número X de focos que incidiu em imóvel rural, tá? Especificamente, se você quiser saber de um foco em um município, numa determinada área, você pode navegar pelo mapa, né, e encontrar essa propriedade se você tiver um trabalho investigativo, né? E aí sim, você sabendo onde está localizada essa propriedade, você pode ir lá no portal de transparência da SEMA, essa base do CAR está lá, e lá dispõe do nome, a informação do proprietário, o nome da propriedade, etc. Tá? Então, a gente não trouxe essa base completa aqui para o ambiente, porque ela é uma base pesada, né? Então, ela iria sobrecarregar bastante o nosso mapa, né, essas informações. E também porque aqui o propósito é mostrar isso de forma mais geral, assim, né? Não identificar um a um desses imóveis, e sim trazer um panorama mais geral da incidência desses focos em propriedades. Mas, de novo, é um trabalho que é possível você fazer
olhando aqui na plataforma, descobrindo a incidência do foco, e aí você pode ir lá no portal de transparência da SEMI e obter as informações de uma propriedade em questão, se você tiver interesse. Tem mais alguma pergunta, Vinícius? Vocês Tem outra aí. Tem outra aí, né, Rodrigo? Se dá para estimar a ilegalidade considerando o período proibitivo. Exato. Dá para fazer porque tudo que incidiu a partir de 1º de julho é ilegal, né? Então, de 1º de julho a 30 de setembro é ilegal. Então, assim, essa relação de estimar a partir do que incidiu no período proibitivo e falar que é ilegal, isso com certeza é ilegal, porque não tem o período proibitivo onde não são expedidas autorizações de queima controlada, né? Tem uma outra... Posso responder essa também? Qual a relação usual entre focos de calor e desmatamento, se uma coisa necessariamente leva a outra? Não tem essa relação direta entre foco de calor e desmatamento, né? O foco de calor ele representa, como o próprio nome diz, através de um sensor de satélite termal que capta a informação de calor, né? Ele detecta que ali tem uma frente de fogo ativa, né? Então, ele não fala se essa frente de fogo está em cima de uma floresta, se essa frente de fogo é numa área de pastagem, né? Numa área urbana. Então, tanto é que quando você tem daí um incêndio, né? Uma área que atinge grandes proporções, ele vai ser representado através de muitos focos de calor, né? Então, os estudos do INPE mostram que esse foco de calor ele representa uma frente de fogo de 1 metro por 30 metros, né? Que é, enfim, a relação que é feita com o pixel, né? Com a informação que é captada por esse satélite, né? Agora, eu acho que a pergunta também que você está querendo inferir, na verdade, é qual a relação entre a queimada e o desmatamento, né? Aí essa relação, ela existe, né? Principalmente de 2 formas, né? Principalmente também no caso da floresta amazônica, onde você tem uma vegetação muito robusta e que após o desmatamento você acaba tendo uma quantidade de material vegetal ainda na área bastante grande e o fogo é utilizado para limpar, né? Para terminar de limpar essa área para que aí sim seja plantado lá o capim ou a agricultura, mas na maior parte das vezes o capim mesmo, né? E uma outra forma é você na floresta ou na vegetação do cerrado, ou mesmo que está acontecendo no Pantanal, em que a vegetação é mais baixa, é você usar o fogo como uma forma já de degradar essa vegetação, tornar ela mais frágil, e aí depois você ir só fazendo cortar com motosserras algumas árvores maiores que ficaram na área, né, e tal. Então, tem essas 2 formas que o fogo é utilizado nessa relação com o desmatamento, ou seja, com a abertura da área, para fins de abertura da área. Acho que a gente pode ir para o painel do desmatamento, né, Bruno, Rodrigo? Tem mais alguma pergunta em relação a esse painel, pessoal? Então, assim, a gente vai ter uma atualização a cada 10 dias, como o Bruno falou, a próxima é no dia 20. Provavelmente a gente vai estar no dia 21 disponível, né, os dados até o dia 20, né, porque tem esse delay também da disponibilização dos dados pelo próprio INPE. E a gente vai estar com ela ativa principalmente até o dia 30 de setembro, a cada 10 dias está com informação atualizada, tá? A gente avalia, porque outubro ainda tem um pouco de queimada, novembro e dezembro não, mas a ideia é a gente estar mantendo aí, por exemplo, mensalmente, isso em novembro vai estar dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem, até chegarmos no próximo ano, próxima temporada de queimadas, e aí sim a gente reduz essa temporalidade de atualização novamente. Então a ideia é essa, ela vai estar disponível no nosso site aí, tanto essa quanto a do aviso de desmatamento que a gente vai mostrar agora. E só antes da gente passar, Vinícius, a gente podia fazer mais um exemplo
prático aí de como obter uma informação, por exemplo, o primeiro semestre de 2018 comparado com o primeiro semestre de 2020 no Cerrado, por exemplo. Vamos filtrando aqui. Legal, Bruno. Dá para ativar aí, né? Acho que aí o que o Bruno está fazendo é ativando de janeiro a junho, né? O primeiro semestre. Isso. E aí você pode ativar os anos e também ativar os biomas, se você tiver um bioma de interesse, né? Por exemplo, ativa aí só Cerrado, igual o exemplo que o Rodrigo deu. Ele filtra para a gente todos os focos que ocorreram nesse período de questão, né? E também todos os gráficos, né? Eles ficam responsivos a esse período que a gente lê. Então, tem os meses mostrando essa tendência, né? Ativa os outros anos também, 19 e 20, né? E aquela pergunta, tá normal esse ano? É muito, é pouco, né? A gente não tem também, em virtude do volume de dados, toda a série histórica, né? Esse dado satélite de referência do INPE tem desde 98, né? Porque ficaria muito carregada a plataforma. Mas desde 2019, 2018, né? Os dados estão aí. E aí você pode navegar entre os gráficos, que a gente estava comentando. Os gráficos por 2 meses, gráficos dos municípios que lideraram nesse período de filtro, né? A categoria fundiária, o que ocorreu dos anos, né? Em relação ao número dos focos de calor. As terras indígenas mais impactadas nesse período, né? Filtrado. E as unidades de conservação. Alguns anos não aparecem porque não teve foco registrado, né? Então, a gente consegue ver o cenário de acordo com o filtro que a gente está pesquisando. E também a gente pode buscar o que isso representa em relação à área não cadastrada, né? Ele traz isso para a gente ao período, dentro do período cerrado. Então, o que ocorreu em áreas urbanas nesse período, né? Então, ele traz, são 10 focos, esses 10 focos ocorreram no bioma cerrado, ou no bioma amazônico, que a gente pode ver, às vezes não tem nenhum dado relacionado. Então, a gente pode ir filtrando isso de acordo com o interesse, né? E é claro, se tem um município de interesse, pode linkar no filtro de município e pesquisar o município de seu interesse. Ele vai filtrar, tanto no mapa quanto nos gráficos, todos os dados que você é interessado, né? Para desmarcar, é só desmarcar os filtros. Bruno, desculpa aí, ele volta todo... O Afonso está aqui perguntando aí, ó, qual é a previsão para ampliar para outros estados? Ele quer trabalho para vocês. Sim, Afonso. Você vai ter que responder. O ICV ele tem essa atuação de chão, né? E também de acompanhamento mais próximo dessa situação de uso e cobertura do solo, mais para o estado de Mato Grosso, né? Assim, é uma instituição que, né, a gente vai fazer ano que vem 30 anos, né? É aqui de Mato Grosso, fundada aqui em Mato Grosso. Então, a gente ainda tem essa missão, né? Dentro da nossa missão, ter e entender Mato Grosso também como um território de referência e onde muitos dos aprendizados e do histórico pode servir para o restante da Amazônia, né? Não só, obviamente, pela frente de expansão do agronegócio, né, pelo histórico de uso e ocupação do solo. Mas a gente também acumulou nesses anos todos o entendimento, né, dessa dinâmica, de como a coisa acontece, aonde a coisa acontece, as bases de dados que a gente tem acesso aqui para o Estado, né? O Estado tem uma vanguarda nessa transparência, como a Ana comentou também. Então, por exemplo, a gente faz análise da legalidade do desmatamento, porque aqui tem base de autorização de desmatamento, né, com nível de robustez, a base vem com a data de autorização, né? Então, assim, a princípio, a gente não tem previsão de ampliar para outros estados esse trabalho. A gente entende também que tem outras instituições que atuam nesses outros estados com boa referência, né, como o Amazon, por exemplo, no Pará, né, mesmo que não com esse tipo de informação assim, mas
como uma referência para esse tipo de informação, né? Enrolou para falar que não, né, Afonso? Não, é porque assim, no meu caso, eu precisaria de algo mais amplo, né? Algo mais amplo, não focar apenas em um estado, né? Mas, de repente, se outras organizações tivessem um levantamento, tivessem esse detalhamento dos dados como vocês têm, um curto espaço de tempo ali que a gente possa analisar como vocês estão apresentando, seria bem interessante. Desculpa, só dar uma informação aqui para o colega aí. O WWF, ele faz um monitoramento, mas ele faz um monitoramento no nível da planilha ali. Também traz dados de focos de calor, do Cerrado, Amazônia e tal, para os estados da Amazônia é legal, mas não dessa maneira visual, como os meninos estão fazendo aqui, super inovador, amigável, que é lindo, eu vim para conhecer, porque eu achei encantador, assim, como vocês trataram a informação, super rico, super útil. Mas esses dados estão aí, estão no INPE também. A gente pode também, enfim, de alguma maneira interagir, fazer. A minha ideia é propor para que esses dados venham a público, né, de uma maneira assim como vocês estão fazendo mesmo. Mas sei que dá um trabalhão enorme, né, botar isso aqui nesse formato não deve ser fácil, né? Mas alguns dados Só lembrando que também o INPE, acho que tem uma semana para trás, ele passou por uma atualização que ficou bem mais amigável a plataforma, assim. Ele disponibilizou algumas camadas, a gente pode acessar esses dados, né? Não tem essa interação igual a gente tem aqui em relação aos mapas, tem todo aquele emaranhado de alertas, né? Mas ele passou por uma atualização onde a gente pode, além de pesquisar os focos, a gente pode ligar as camadas, então, saber e ter as imagens satélite, né? Ver também a questão das fumaças, né? Os níveis de aerossóis que estão, né, ocorrendo nesse período. Acho que também, se caso a abrangência for maior que Mato Grosso, acho que também vale ali dar uma insistência ali para o site, que também tem bastante dado legal aí também. inclusive de áreas protegidas, o INPE está trazendo, Isso disponível que eu ali, ia né? Está bem comentar. bacana. Assim. Eu ia comentar assim. Desmatamento de fogo, está bem bacana. Eu ia comentar que em relação aos focos de calor, acho que tem uma informação que é especial aí, que é essa ocorrência, né? No caso, esse ano em Mato Grosso, se eu não me engano, acho que 75% aconteceu já em imóveis inscritos no CAR. Né? Isso é uma informação muito importante e que de fato demonstra, né? Para nós é um indicador desse uso do fogo ainda dentro da atividade agropecuária, né? Então, é uma forma também da gente compreender que é possível você identificar os responsáveis e fazer essa fiscalização, essa responsabilização. E, bom, tendo a base do SICAR, né, no nível Brasil, que tendo essa base, tendo os focos de calor, é um cruzamento que assim, é possível de fazer, né, assim, para gerar essa informação, se for do interesse de uma matéria, Afonso, algo assim, a gente está à disposição também, né, para poder contribuir, tá? Vamos dar prosseguimento, Rodrigo? Mais alguma interação? Então, a gente passa agora para o painel de desmatamento, né? Onde ele tem a mesma cara, mas o dado muda, né? A gente também deixa troca de unidade, né? No foco de calor, a gente tinha isso como um dado pontual, né? Como um ponto. Desmatamento, isso é tratado em área, né? Então, o dado muda, né? Então, aqui, apresentando novamente, né? O painel, ele traz esse slide informando, né? O período, as classes que são adotadas nesse painel, né, que são classes relativas ao desmatamento, que é a classe de desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação e mineração, onde o principal alvo, né, é a supressão da vegetação, né, seja ela com vegetação ou com solo exposto e também em mineração, né, garimpos. Os filtros que podem ser acessados e também as fontes dos dados, né? Então, você pode clicar aqui no botão direito em cima da imagem, né? Que ele vai você pode acessar aonde o site dele, onde a gente baixa isso, para também reconhecer
o programa DETER, né, que o Vinícius já comentou, que traz esses avisos de desmatamento para o bioma Amazônia e Cerrado. Então, aqui a gente tem os mesmos filtros que a gente tinha nos focos de calor, né, por mês, período, categorias fundiárias e atualização. Então, a última atualização que foi feita foi no dia 31/7, que encerrou o período referência, né, de 2019 a 2020. Então, o dado ele vai de agosto do ano a julho do ano seguinte. Então, aqui a gente, no painel, nos indicadores, a gente tem um indicador de área total desses alertas, né? Então, nesse período que a gente está tratando aqui, o dado vai entre agosto de 2017 a julho de 2020. Então, só nesse período que a gente está trazendo aqui, ocorreu 4.481,1 km² de alerta de desmatamento. Então, o DETER ele serve para trazer para a gente um panorama de como vai vir o PRODES, né, o levantamento anual do desmatamento. E aqui, né, nesse outro indicador, a gente tem a quantidade de alertas, né? Mas tem uma salvaguarda que a gente pode fazer, porque aqui a gente traz alerta de desmatamento mais categoria fundiária. Então, um alerta, ele pode incidir em uma área que pode ter mais de uma categoria fundiária, né, ao seu redor. Então, ele é um alerta de desmatamento mais a categoria fundiária. Então, o mesmo alerta, ele pode incidir em uma área que tenha uma área não cadastrada e o fundo dela ou a frente dela pode estar em um imóvel rural. Então, o mesmo alerta ele pode ser segmentado com esse cruzamento que a gente faz. Então, tem essa salvaguarda aqui. E os números relativos às classes que a gente traz, né? Então, indicadores de desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação e mineração. E aqui a gente tem os filtros, né, por classe, né, onde a gente pode selecionar a classe de desmatamento de interesse e também filtrar isso por município, né, não só um, como mais outros de interesse. E os elementos que estão no mapa. Bruno, chegou uma pergunta aqui, para a gente diferenciar desmatamento com solo exposto e desmatamento com vegetação. Desmatamento com solo exposto é o desmatamento onde o proprietário ele faz toda a limpeza, né? Como o Vinícius comentou. Ele faz o corte das árvores, faz aquele neiramento onde ele taca o fogo, né? Utiliza o fogo para fazer a limpeza, onde a área fica preparada para fazer o plantio, seja de soja, seja de pastagem. Então, o desmatamento com solo exposto. O desmatamento com vegetação é o desmatamento onde vai ficar toda a vegetação, aquele resíduo, né? Aquele resto de madeira ali sobre a vegetação. E mineração é a remoção da vegetação para fazer a prática do garimpo. Se quiser complementar também, pode ficar à vontade. É isso aí. Desmatamento com solo exposto, ele é o corte raso, onde não ficam indivíduos ainda, arbóreos na área. E o desmatamento com vegetação, ele acontece deixando alguns indivíduos, né? Ele já deixa uma boa parte do solo exposto também, por isso é chamado de desmatamento, senão seria só degradação, que é uma outra classe de alerta, né? Do próprio DETER. Mas ele deixa alguns indivíduos, né, algumas árvores, né, tem uma resposta, ou mesmo os resíduos aí que o Bruno comentou. E esse caso, Vinícius, esse caso é o caso do garimpo, é isso que você está falando? Do garimpo já é um que eles associam uma resposta também da água. Isso. Então, eles associado a essa resposta, quando eu falo resposta, é a interpretação na imagem de satélite, né? Então, além da resposta do solo exposto, ou seja, aconteceu um desmatamento, tem uma resposta também da água, né, da reflectância, da imagem de satélite. É difícil fugir dos termos técnicos, mas a resposta da água aqui também, ou seja, é o solo mais água. Tem uma resposta de água onde não tinha. Então, pensa, uma área de floresta. Claro que você tem um rio ali embaixo, né? Aí abriram aquele desmatamento, aquela área ficou exposta e também aparece a água, né? Que é, enfim, está sendo removido o garimpo. Então, esse é a classe mineração, né? Indica a classe mineração. Desmatamento. Então, uma dúvida. Sempre que você fala mineração aqui no seu dashboard, você está falando de garimpo.
Isso, né? Garimpo. Isso. Legal ou ilegal, isso a gente vai ver depois, né? Exato. Muito embora 99% desse caso é garimpo mesmo. E que dá até pra gente dar uma olhada depois, 18, 19, 20 no garimpo aí, da mineração, porque tá assustador que a gente tá vindo aqui de frentes aqui em Mato Grosso, em Apiacás, Nova Bandeirantes, áreas que estavam paradas assim, né? A galera voltando com força. Sem contar aqueles que são as balsas nos leitos dos rios, né? Que isso as imagens de satélite, nesse caso, não detecta, né? Então, enfim. Legal, obrigado, valeu. Beleza. Então, a gente pode seguir para um exemplo aqui também, como o Vinícius comentou. A gente pode selecionar também os 6 primeiros meses, né, do ano, e entender como os dados, né, de fato estão acontecendo. Então, aqui selecionamos os 6 primeiros meses do ano. Vamos selecionar o último período, né, que se encerrou agora em 31 de julho. Então, nesse período, ocorreu, né, toda essa área que foi alertada por esse satélite, né? Então, a gente tem isso em relação aos meses também, mesma questão de gráficos, aos municípios que seguem liderando esse ranking, né? Então, Conisa segue liderando, Marcelândia, são municípios bem figurinha carimbada aí em relação ao desmatamento, né? Conisa, Marcelândia, União do Sul, Aripuanã, Feliz Natal. E também em relação às categorias fundiárias, né? A gente pode, esqueci de mencionar que tem uma barrinha onde tem os dados que a gente não consegue ver, você pode abaixar ela e ele fica como se fosse um zoom, né? Você consegue selecionar isso para verificar. E também você pode selecionar, parar seu mouse em cima e ele dá uma informação, né? Para você em relação ao dado cheio. Geralmente o dado vem aquele formato mais reduzido, mas se você pairar o mouse em cima do gráfico, ele traz para você um pop-upzinho, né? Onde você consegue acessar a informação que traz. Então, as classes, né, que ocorreram nesse período, então, o desmatamento com solo exposto segue liderando esse período. Aqui, as terras indígenas mais impactadas nesse período, né? Então, o Portal do Encantado foi bastante impactada nesse período, Manuqui, Jucuíra, Zoró, Caiabi, são terras indígenas bem recorrentes em relação, né, ao desmatamento, né? As unidades de conservação que foram impactadas também, a Estação Ecológica Rio Roosevelt, o Parque Nacional do Jurueno, Serra Santa Bárbara, o Parque Cristalino. Então, a gente consegue ter todo esse panorama, né, com esses filtros ligados aqui. E o percentual, o número em área, né, e a quantidade de alertas, e quanto isso representa, né, em cada classe de desmatamento. A gente não trouxe aqui o percentual em área, né, igual a gente estava comentando no início, mas isso é uma conta que a gente sempre faz, é uma regra de 3, né, porque a gente pode comparar o que aconteceu no período anterior com o período atual, e essa inferência, assim, até então, no momento, a gente não conseguiu colocar aqui nesse painel, mas a gente está buscando também poder trazer isso para ficar mais fácil, né? Sei que as pautas são tipo um ritmo frenético para ser fechado, então para a gente poder ter mais isso mais acessível para vocês, acho que seria ideal. Então a gente está tentando colocar isso também disponível, esse percentual, né? Vocês podem fazer perguntas, como a gente vai comentando aqui, a gente pode filtrar isso ainda mais. Tem mais uma aí, Vinícius. Qual a relação exata entre garimpo e presença de água? Você mencionou ali, o Henrique está querendo um pouquinho mais de informação a respeito. Eu coloquei 2 links aí, Henrique. Um é a apresentação detalhada do sistema DETER, a metodologia, a publicação científica, inclusive, com todas enfim, com toda a metodologia, né, do DETER-D. E outra é uma apresentação mais resumida, que mostra esse monitoramento da degradação, fala da degradação, mas fala do desmatamento também. Mas, basicamente, tem que haver, obviamente, o solo exposto para indicar que é um desmatamento, né? E essa presença da resposta espectral, ou seja, da informação que o satélite capta, né? Que indique a água, né? Então, assim,
tem a própria estrutura do desmatamento, né, seguindo os leitos dos rios, a verdura, você vai ver nesses links que eu compartilhei, tem alguns exemplos que mostram bem. E aí, através desse padrão, né, o classificador, o algoritmo classificador, para identificar isso na imagem, ele indica, né, essa classe de mineração. Tá? Eu acho que eu acho que você vai compreender bem melhor aí com os links que eu mandei. No próprio dashboard também tem um link que você pode clicar com o botão direito aqui e exato. navegar, ele vai abrir para você o diretório do INPE, onde conta toda a metodologia, todas as informações relativas ao dado. Né? Tem algo assim de diferenciado, tá, nesse painel que a gente está lançando agora, que, como eu falei no começo, os alertas do DETER, eles são mensais, né? Eles até lançaram agora o DETER Intenso, que é um dado ainda mais preciso, feito com imagens de melhor resolução para nortear as ações de fiscalização. Dá para a gente, né, a gente sabe que essa capacidade de processar, de gerar informação do INPE, ela é referência no mundo. Tá? Os dados que Mato Grosso, que o INPE gera, que o Brasil gera, são do mais alto nível, assim, né? Então, a partir desses dados, que as ações é um dado muito mais de aviso, né? Alerta de desmatamento, né? Mas ele serve para a gente compreender como está se dando, até a gente organiza os dados de forma mensal, como é que está se dando isso ao longo do ano, né? Então, por exemplo, essa atualização desse dado vai ser mensal, então a gente está lançando agora o dado até que vai até 31 de julho, e que coincidentemente é o que fechou o ano de referência, que começou no agosto do ano passado e fechou agora. Então, dá para a gente comparar anos cheios, né? Por isso que ali é 17, 18, que o 17, 18 começou agosto de 2017 até julho de 2018. Né? Aí o 18, 19, agosto de 2018, julho de 2019. E, enfim, 2019 e 20, agosto de 2019, julho de 2020. Né? Então, aí dá para comparar os anos cheios e verificar como que aconteceu. Aí você desativa os meses, deixa só ativado os anos, né? E você vai conseguir fazer a comparativo dos anos cheios, né? E tem algo que é interessante, é que esse dado ele é referência, como eu comentei também, para o PRODES. Então, agora, o que é o trabalho do PRODES? É utilizar esses alertas do DETER, né, em cima já de uma base de informações que vem desde 1988, né, do PRODES, de um desmatamento acumulado, né, que se chama máscara de desmatamento do PRODES, né, ou seja, tudo aquilo que já aconteceu até 2019. Então, eles pegam esses alertas e vão orientando esse mapeamento que o PRODES faz do desmatamento ocorrido de fato, né? Então, quando a gente fala assim, o desmatamento que aconteceu e tal, o dado para utilizar é o PRODES, tá? O aviso de desmatamento, ele é um indicativo de desmatamento. A gente sempre utiliza, tiveram 61,8 km² de alertas de desmatamento, de avisos de desmatamento, né? É importante nunca tratar isso como uma real área, uma área efetivamente desmatada, né? Porque a informação, quem traz essa informação é um outro mapeamento, né? Que daí já é feito anualmente, que é o PRODES, tá? Mas, de qualquer forma, Vinícius, o DETER ele é digamos assim, um indicador do que vem lá pela frente, não é isso? Exato. Se ele está indicando alta, haverá uma alta. Sim. Há uma relação, assim, é possível estabelecer uma relação, tipo, se o DETER, ele dá um número X, 10 mil quilômetros quadrados de alerta, dá para imaginar quantos % a mais o PRODES poderá confirmar? Existe um parâmetro ou seria muito chute? Já foram feitas essas analogias já, né? Assim, existe essa correlação direta, até porque o DETER ele é utilizado como referência para o PRODES, né? Então, a diferença, assim, ela acontece justamente pela resolução dos satélites que são utilizados, né, para identificar tanto o DETER
que precisa dar essa resposta mais rápida, né? Indicar que ali está acontecendo um desmatamento, para as ações de fiscalização. E o PRODES, que tem essa função mesmo de monitorar anualmente essa área de desmatamento, né? Existe essa relação bem próxima, não sei dizer agora, mas assim, o PRODES ele sempre até consegue detalhar um pouquinho mais do que o DETER pega, né? Então, se o PRODES aqui para nós deu lá 1877, vou falar que pela experiência a gente vai ter perto de uns 2.000 quilômetros quadrados de desmatamento que o PRODES vai apontar nesse ano 2020, tá? E aí, só também aproveitando o gancho aqui, que a gente está falando sobre tendências, né, de desmatamento que esses números já dão. Para quem for trabalhar e mexer na plataforma dos dados de desmatamento, a gente já consegue ver isso, né, porque já tem um ano cheio, né, e a expectativa é de um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Foi isso que fechou aqui em Mato Grosso. Na Amazônia como um todo, esse dado até já circulou em reportagens, né, de 34% de aumento. Então, Mato Grosso também acompanhando essa tendência de aumento na Amazônia, né? A gente tem o DETER Amazônia e tem o DETER Cerrado. Então, a gente está vendo esse aumento ainda no desmatamento, apesar dos esforços de fiscalização que o Estado também tem divulgado, nesse bioma aqui do Estado também. Agora, Ana, uma dúvida, de onde sai esse 30%? O 30% de aumento, na comparação, você diz, como comparar, ou onde que ele está, onde que está localizado esse desmatamento? Está no mudo, Jaime. Está no mudo. Desculpa. Eu já ouvi essa projeção dos 30%. O PRODES deverá confirmar até uns 30% a mais. De onde vem esse 30%? Se tá. Não, isso é a relação entre o PRODES e o DETER, né, que você está falando, está perguntando. Eu acho que não tem nenhum número certo sobre correlação entre PRODES e DETER, é um pouco o que o Vini falou, o PRODES sempre dá um pouquinho a mais, né, que o DETER. O que eu estou comentando é que na análise dos alertas desse ano, para Mato Grosso e aí para a Amazônia como um todo também, porque ficou mais ou menos na mesma faixa, os dois, o aumento de alertas do ano passado para esse ano está dando cerca de 30%. 31% para Mato Grosso e quando você olha a Amazônia inteira, 34,5%, né, que o pessoal divulgou de aumento do desmatamento. Entendi. E ano passado a gente já chegou num patamar dos 10.000 quilômetros quadrados, né, bastante elevado. Mas esse número, eu acho que ele, de correlação entre DETER e PRODES, é um número exato, ele é difícil de estimar. Não, claro, não, sim. Era só saber se havia algum parâmetro, se havia alguma base que a gente pudesse raciocinar. Esse 30% é de comparativo ao mesmo período, talvez, do ano anterior, que já subiu, né? Entendi, o que eu tá ótimo. é mais em relação ao próprio PRODES, né? Ou ao próprio DETER, desculpa, correlação entre o DETER. O que a gente não vê, por exemplo, no DETER Cerrado, né? No DETER Cerrado já não está indicando esse aumento no desmatamento, pelo contrário, vem indicando uma baixa. Mas no Amazônia o aumento ainda continua. Tá bem, obrigado, Ana. A gente tem aqui algumas perguntas acumuladas aqui no chat. O Henrique ele está perguntando se o ano de referência para focos de calor é o mesmo em relação a desmatamento. E ele também pergunta depois para a gente explicar um pouco melhor essa diferença entre o PRODES e o DETER. Se vem de satélites diferentes, se a resolução é diferente, qual é a diferença dessas metodologias. Né? E também tem um cara perguntando se a área total de alerta, né? Quais são os indicativos que são utilizados para esses alertas, né? Para apontar essas áreas como possíveis desmatamentos. Em relação, primeiro, à questão do ano de referência, né? Para focos de calor é o ano civil comum, né? De janeiro a dezembro. Até porque no meio do ano, justamente entre junho e outubro, são os meses mais... Junho e setembro, junho e outubro são os meses mais críticos, né? Período de estiagem. E aí, assim, o ano de referência para o PRODES, ele justamente acontece, né, de agosto a julho, porque é nessa época do ano que a gente tem a disponibilidade das melhores imagens, né? Com ausência de nuvens, né?
Então, por isso que, historicamente, ele é feito dessa forma, né? De agosto do ano anterior até julho do ano corrente. E, bom, acho que esses detalhes metodológicos dos diferentes satélites, resolução de imagens, né? Você vai encontrar nesse material que eu compartilhei. Eu acho que chegou, agora que eu vi, Rodrigo, eu mandei aqui no chat, ficou como se fosse para você, mas acredito que, de repente, os outros também veem. Dá uma confirmada nisso aí. Não veem? Senão eu mando de novo. Acho que só foi para mim. Ah, tá. Mas assim, de forma geral, Henrique, o PRODES, como eu falei, ele vem feito desde 1988. Antigamente ele é feito em imagens ainda impressas ali, né, com digitalização ali no papel manteiga ali, é coisa assim bastante analógica, tanto é que ele é chamado de PRODES analógico. E a partir de 2000 ele é o PRODES digital. E aí ele começou a ser utilizado em imagens de satélite, já em meio digital, processamento dessas imagens, e um processo super importante que o PRODES tem, que é a interpretação visual, analistas, especialistas. Existe um algoritmo de classificação dessas imagens para falar o que era floresta, o que agora está desmatado, mas tem um intérprete ali, tem alguém que valida esses polígonos, né, que tem a experiência de dizer, e aí eles têm um padrão metodológico para dizer o que é desmatamento, o que não é, né? E aí o DETER então ele é feito com Landsat, imagem de satélite Landsat de 30 metros. Aí ele tem utilizado agora Sentinel também, que é um satélite europeu, e também o CIBERS, que é um satélite sino-brasileiro. Isso para o PRODES, né? Então, a referência dele é 30 metros, uma imagem de 30 metros, Sentinel 10 metros e o CIBERS até 5 metros. Ele tem se renovado. Já o DETER-B, ele utilizava imagens de satélite MODES, 250 metros de resolução. Então, ele é uma imagem mais grosseira, ele serve para dar uma resposta rápida mesmo, para que essas ações de fiscalização, ele foi implementado na época, se eu não me engano, em 2006, 2008, ali, época de Marina Silva, eu acho, na época do Plano de Ação e Combate, né, o Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, e como uma ferramenta para o IBAMA, né, para direcionar as ações de fiscalização. E depois ele se tornou público, depois teve uma época que ele ficou fora do ar, né, não ficou sem ser disponibilizado publicamente e voltou a ser público. E agora ele está com algumas inovações, né, ele é DETER-B e tem, como eu comentei, o DETER Intenso. Os algoritmos de processamento evoluíram bastante, eles estão utilizando imagens até as mesmas imagens que o PRODES utiliza, só que a forma de processamento é diferente, né? A ideia dele é gerar esses alertas mesmo, né? Ter um detalhe menor do que o PRODES. Mas é isso, assim, acho que nos materiais aí vai dar para você entender bem melhor isso que eu estou tentando explicar aqui. A pergunta do Camilo, né? Essa área total de alerta, quais os indicativos para esses possíveis desmatamentos? Como assim? Camilo? Eu acho que tem relação, acho que em relação à resposta que você estava comentando, a resposta espectral, né? O que era floresta, a floresta é um tipo de resposta e o solo exposto ele tem outro, né? Isso, então, esses classificadores fazem isso, né? Todo esse processamento e os intérpretes para gerar esses alertas. Isso. Pelo menos eu entendi, acho que foi essa a pergunta. Isso. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que já passamos de 1 hora de webinar. A Daniele fez um comentário que eu achei bem legal, Daniele, que eu acho que foi até depois que eu comentei em relação à identificação dos imóveis rurais, né? Acho que você comentou que é um dado que pode até ser utilizado pelos procuradores, né, da República nos procedimentos, né? Muitas informações que a gente gera são utilizadas pelo Ministério Público, justamente porque a gente faz esse trabalho de cruzar essas diferentes bases de dados que estão separadas, né? E buscar fazer essa relação, né? Dessa identificação da onde aconteceu, né, do responsável e tal. Então, aqui acho que tem dados gerais que podem referenciar esse trabalho, né, assim, de forma geral, saber quanto que acontece em imóveis privados,
por exemplo, no CAR, né? E para daí também, enfim, o Ministério Público está tomando as suas medidas de notificação, né, ou de responsabilidade. Vinícius travou aí. Travou a internet do Vinícius. Bruno, nesse meio tempo, vou pedir para você pôr o link aqui, talvez se tiver de fácil, aí também do painel com os dados do DETER para o Cerrado. Não sei se ele veio compartilhado. Eu vou explicar como a gente pode acessar, né? Então, a gente construiu, são dois elementos, porque são dois dados, né? Então, o PROS, o alerta DETER para a Amazônia, ele traz essa distinção do que foi desmatamento com solo exposto e do que foi desmatamento com vegetação e mineração. Só que o Cerrado, ele traz somente avisos, né? Até porque essa dinâmica para o Cerrado é bem mais complexa, né? Dizer o que foi com solo exposto ou sem com vegetação. Então, nessas três barrinhas, a gente pode acessar tanto os mapas em tela cheia, o dashboard do Cerrado, que é o que a gente vai falar agora, e também baixar os dados desse painel específico, que é o dado para o DETER Amazônia. Então, você pode clicar aqui, ele vai direcionar você para o download, você vai baixar esse dado em Excel. Já, então, para você acessar o dado do Cerrado, você clica nesse painel, ele vai carregar o dashboard para o painel de alertas do Cerrado. Então, acabei esquecendo de colocar ele para carregar aqui, mas... Então, os três painéis, eles têm mais ou menos a mesma cara, assim, até mesmo para a gente ter que simplificar a linguagem desses dados, né, de como a gente está trazendo. Então, no canto esquerdo, ele traz os filtros, no painel superior, ele traz esses indicadores, né, de área, e também do número de alertas, mais essas categorias, a categoria fundiária, que eu expliquei, né, e um alerta ele pode ser dividido em função desse cruzamento com essas categorias fundiárias. A possibilidade de filtrar isso por município, o mapa e os gráficos, né. Então, como mencionei, o alerta para o Cerrado, ele é só tratado como um aviso, ele não tem uma classe, ele não vem com o que foi o alerta com solo exposto e com vegetação e mineração, ele traz como um aviso geral. Então, também o dado traz o último período, né, que foi atualizado para Mato Grosso, até 31/7 de 2020. Então, você pode clicar, ele traz ele para você esses alertas botados no mapa. Nos gráficos, você também pode fazer esses filtros, né, Comodoro, e a relação desses municípios que estão ranqueados, né, nesse período, as categorias fundiárias, as terras indígenas impactadas por esses alertas e as unidades de conservação que foram também impactadas nesse período. Então, basicamente, e também ele traz um exemplo aqui, que ele traz algumas áreas, né, que foram alertas de desmatamento em áreas urbanas. Né? Eu achei bem interessante que ele pegou o tratamento dessas áreas, até mesmo em áreas urbanas, que são aquelas áreas que são destinadas para expansão. Né? A gente não pode distinguir o que é legal, porque a gente não faz esse cruzamento ainda. Né? A gente só traz aqui mesmo, por enquanto, esse panorama desses alertas. Mas, basicamente, ele tem esse mesmo padrão, né, dos dados da Apobioma Amazônia, só que ele não traz essa distinção de identificação do que foi desmatamento com solo exposto, vegetação e mineração. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente também pode estar tentando responder. Mas, basicamente, a gente pode fazer um exemplo aqui também, pegar 2019, e a gente pegar o último período de agosto, de julho. E esse caso aqui eu quero pesquisar o município de, vou colocar aqui, Cuiabá, ou não tem. E também traz a relação dos municípios que não tem, porque não teve nenhum tipo de alerta nesses municípios. Né? Chegou uma pergunta aqui, Bruno, do Henrique, dizendo que
Prometo que é a minha última pergunta, não precisa ser a última não, Henrique. Tá? Fica à vontade. Pode perguntar, fica à vontade. Isso. Eu acho que é uma pergunta ampla aí. Poderiam dar-nos um panorama sobre o cenário atual de desmatamento na Amazônia como um todo ao longo dos últimos anos? Estamos próximos do fim do ano já, com dados preliminares em fase avançada, o que tem melhorado e o que tem piorado quando o assunto é desmatamento na Amazônia. Diana? Bom, assim, em relação ao que está melhorando e o que está piorando, eu acho que é essa transparência, né, que igual a gente comentou, principalmente para Mato Grosso e também como em demais estados, né? Então, isso teve um avanço muito grande, até por conta que o INPE lançou essa plataforma Terra Brasilis, não sei se você já chegou a ver essa plataforma, ela traz esse panorama disso para o estado, né, em relação aos anos que foram levantados esses desmatamentos, traz esses padrões, né, em terras indígenas, em unidade de conservação. Então, o padrão, eu acho que essa análise, né, essa resposta em relação ao que vem avançando, eu acho que o Vinícius e a Ana têm mais propriedades para falar sobre isso, que eles fazem essa parte mais analítica, né, de responder as perguntas, como os dados respondem às perguntas, né, então acho que eles têm essa mais propriedade para falar sobre isso. Tentar responder aqui, Henrique, os dados do alerta de desmatamento para esse período, né, 2019-2020, para a Amazônia eles demonstraram um aumento, assim, foi 31% em Mato Grosso, mais área detectada pelo DETER, desmatada, do que o mesmo período do ano anterior. Então, a gente está vendo esse avanço do desmatamento também no estado, assim como os dados também têm indicado para a Amazônia como um todo, né? A gente teve uma série de medidas que fragilizaram mesmo os órgãos de fiscalização, como o IBAMA, né? E a gente tem visto isso já, e o resultado está aí nesse aumento no número de alertas detectados, né? Efetivamente, o aumento no desmatamento a gente vai comprovar quando sair o dado do PRODES, né? A gente vai conseguir verificar isso nos dados do PRODES, mas a gente já tem visto isso em termos de alertas, né? A maior parte desses alertas, eles se concentram em imóveis com CAR, né? A gente tem quase 60% de toda essa área desmatada detectada aí pelo DETER caindo em imóveis onde a gente sabe quem é o proprietário, ou sabe quem é o responsável ambiental por aquela área, porque ele fez um cadastro, né? Ele fez o cadastro ambiental rural. Ou seja, isso já dá alguns indicativos de como a fiscalização poderia operar, né? Já sabendo quem é o proprietário e efetuar, de fato, a responsabilização. Uma outra parte disso, mas cai bastante em áreas que não estão cadastradas, que a gente não sabe muito bem quem é o dono, ou se elas são áreas públicas, a gente não tem informação sobre elas. E um dado também interessante, apesar de ser pequeno, as unidades de conservação no estado, elas respondem por um percentual pequeno, 0,4%, né, do que foi detectado nesses alertas. Mas isso é um aumento grande em relação ao que a gente tinha antes, né? Antes era 0,1, né? Isso aumentou para 0,4, passou de 1 quilômetro para 6 quilômetros, né? Um pouco. Então a gente vê um aumento, por exemplo, do desmatamento nessas áreas, que também é preocupante. O município que mais desmata continua sendo Colniza, a região noroeste do estado é uma região extremamente ameaçada pelos desmatamentos, né? O nosso último maciço florestal bastante comprometido pelo avanço da fronteira agrícola, o avanço do desmatamento nessas áreas. Então, a gente pode dizer que o desmatamento é um problema enorme, mas ele também é um problema concentrado, né? Então, a lógica de intervenção para conter o desmatamento também passa por a gente olhar quais as regiões que esse desmatamento se concentra e pensar também soluções de frentes de combate ao desmatamento para cada uma delas. Então, uma delas é, com certeza, o noroeste do estado. Falando um pouco dos dados do Cerrado também, só para não deixar o Cerrado de lado, porque o ano também, para olhar os alertas também é o mesmo ali para o Cerrado. Felizmente, desde 2018, o INPE divulga dados tanto de desmatamento quanto de alertas para esse bioma também bastante importante.
E esse ano os dados de alerta demonstraram uma queda, né? Para o Cerrado como um todo, se você comparar os dados de alerta desse ano com o do ano passado, ele vai cair 30%, 32%, e no caso de Mato Grosso, 47% a menos. Também no Cerrado, o desmatamento se concentra no CAR, né? 60%, pouco mais de 60% desses desmatamentos, desses alertas caíram em áreas com cadastro ambiental rural. Mas também a gente tem alguns dados interessantes quando a gente vê essas outras categorias, que o desmatamento não é tão concentrado, mas que a gente pode ter órgãos que agem mais focado nelas, né? Como a Daniele comentou aqui, que já passou para o procurador que cuida dos assuntos indígenas, né? Por exemplo, a terra indígena dos Parecis foi uma terra indígena que teve muito desmatamento, muito alerta de desmatamento esse ano, né? Quase 19 quilômetros quadrados de alerta detectado ali. Isso é quase 3% de todo o desmatamento que aconteceu no Cerrado mato-grossense, né? Então, é bastante. Dá para a gente ir olhando depois esses dados mais a fundo e tentando contar essas histórias aí com mais detalhes. Vocês que são jornalistas e sabem contar história, especialistas nisso aí. Tá bom? Um pouco do cenário geral. E aí, aproveitando também um pouquinho a brecha, o Vinícius até comentou, e voltando nos dados de queimada, a gente está entrando nesses 2 meses que são bastante críticos, né, em relação a queimadas. Agosto e setembro costuma ter esses picos de queimadas. Então, quem está acompanhando essa pauta também da queimada no Pantanal, é bem interessante usar a plataforma para ver, né? O Bruno acabou selecionando só a Amazônia e Cerrado, mas quando você olha os dados de focos de calor no Pantanal, é muito impressionante o pico esse ano. E não temos nenhum indicativo que esse cenário triste vai se reverter, né? A gente está entrando em 2 meses extremamente secos, e por ali também vocês vão conseguir acompanhar um pouco esses dados. Mas alguém tem alguma dúvida? Obrigado, Luna. Gente, então eu creio que é isso, né? Espero que tenha valido para vocês aí, esse pedacinho da tarde aí, a gente discutir essas questões. Eu sei pela minha experiência em redação e esse tipo de ferramenta ajuda muito, né? Pode ser muito útil numa correria, pode ser muito útil no fechamento. E como eu falei, isso são versões, vamos dizer assim, são versões iniciais dessas ferramentas. A gente conta com vocês para aprimorar essas ferramentas, caso vocês encontrem alguma dificuldade para acessar, alguma coisa que vocês não compreenderam corretamente, ou que a gente possa aprimorar, enfim, melhorar. A gente conta com a ajuda de vocês. Mas a ideia é essa, e a ideia também é fazer novos eventos como esse. É a primeira vez que a gente faz um webinar direcionado para os jornalistas, né? E eu espero que a gente aproveite esse momento aí tão complicado que a gente está passando para fazer mais encontros como esse, e aí tratar de outros temas. Essa questão ambiental é sempre complexa, né? É sempre difícil de tratar. E, Rodrigo? Então, a gente conta com vocês. Pode dizer, Queria Dani. fazer até, sem falar com curadores, mas eu acho que a gente poderia até, quem sabe, no próximo evento, se vocês acharem interessante, trazer eles, tanto indígena como ambiental, para falar também sobre as dificuldades que eles têm, como que eles têm enfrentado essas situações, porque, por exemplo, no indígena, a gente está com uma situação bem complicada, que é a questão da Instrução Normativa 09, né? Estamos lutando aí para derrubar. Tivemos mais uma decisão favorável hoje da Justiça Federal, liminar, né, para suspender o poder da IN 09, acho que foi em Altamira, foi no Pará, eu não lembro certinho aonde, mas não está fácil. Então eu acho que a gente pode fazer até para jornalistas, trazendo o Ministério Público junto. Eu acho que fica bem interessante. Claro
Conta com a gente nessa. A gente tem todo o interesse de repetir essas experiências. Eu acho que assim, foi bem positivo. Eu mandei para todo mundo aí também, aproveitando que a gente falou de questão indígena. A gente também tem uma plataforma semelhante que funcionou como a primeira experiência do ICV, desde que o nosso site novo, lançado em março, permitiu que a gente adotasse essas tecnologias dentro do site. Então, a gente fez uma experiência com uma campanha junto com a Federação dos Povos Indígenas, né? A gente identificou no mapa os casos de coronavírus que eram confirmados em Mato Grosso, e a gente fazia e ainda faz até hoje atualização. A princípio era atualização diária, hoje ela é 3 vezes por semana, mas ali estão todos os dados também relacionados ao coronavírus em Mato Grosso e a proximidade. É possível, o Bruno pode até falar um pouquinho dele também. A gente estava esperando saber se ia sobrar um tempinho, mas como sobrou ali mais uns 5 minutinhos. Então vocês podem acessar também, ali também tem informações sobre a dispersão do coronavírus para o Mato Grosso, a proximidade com as terras indígenas. A ideia é a gente colocar agora dados dos distritos de saúde indígena, ou seja, os dados dos casos confirmados dentro das aldeias também. Essa é uma informação que está para entrar no ar também. Então, é mais um exemplo aí dessas tentativas nossas aí de aproveitar essa plataforma. Isso. Legal, Rodrigo. Eles conseguiram visualizar aí o painel? Eu coloquei o link aí, mas se você quiser abrir aqui também na janela, coloquei o link no chat aí agora. Estão vendo essa tela aqui do painel? A sua sim, eu estou vendo. Está no painel do Covid, né? Não, ainda não. Ainda está no Focus. Pelo menos na minha tela. Só mudar aqui para isso. Então, como o Rodrigo comentou, a gente também não faz parte, né, da nossa vanguarda trabalhar com dado que envolva saúde, né? Então, a gente tentando atender essa demanda também de poder trazer, né, um dado mais confiável ali também para poder conscientizar a população indígena e também a população do estado. A gente preparou esse dado, esse painel, de acordo com os boletins que eram divulgados, né, que estão sendo divulgados ainda pela SES, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Então, aqui o painel ele também traz esses indicadores em relação às síndromes respiratórias agudas, né, os casos confirmados de Covid, os números de monitoramento, os casos recuperados, os óbitos, né? Então, você pode navegar no mapa, poder clicar no município de interesse, né, e visualizar como que está o cenário em relação à pandemia, né, nesses municípios. E aí tem alguns mapas também onde você pode visualizar isso em relação aos óbitos, né, que ocorreram nesses municípios. Ele traz esse balãozinho com as áreas em relação à quantidade de óbitos que foram registrados já até então e a proximidade desses municípios com as terras indígenas, né? Então, na legenda aqui você verifica, né, em vermelho são as terras indígenas, né, que estão a pelo menos 50%, 50 km de distância, né, dos municípios que estejam com pelo menos um caso de Covid-19. Em amarelo são as áreas que estão a 100, né, a 100 quilômetros desses municípios. E aí tem a relação dessas as terras indígenas, né, que estão cotadas desses mapas. E também, como o Rodrigo comentou, a gente trouxe isso para as D6. Eu só vou abrir o painel aqui, onde a gente colocou isso para todo as D6 do Brasil, trazendo também esses casos nesses distritos sanitários. Painel abrindo aqui. Não foi divulgado ainda, né, Rodrigo, no site esse painel? Não. A gente está mantendo ele ativo, por enquanto, com a FEPOINT, né, que é a Federação dos Povos Indígenas aqui de Mato Grosso. Então, ele traz também essa relação dos distritos sanitários que compõem, né, o país. São 34
distritos sanitários indígenas. Então, o que você pode fazer os filtros, verificar nessa lista, né, os distritos sanitários com esses casos suspeitos, né, confirmados, descartados, infectados, cura clínica e óbitos. Pode verificar também, a gente fez um filtro aqui para poder filtrar só as que estão em abrangência em Mato Grosso, então você pode selecionar todas as que estão em abrangência em Mato Grosso, ele vai filtrar os dados no mapa, né, e também nos indicadores. Então, ele traz o cenário de suspeitos, confirmados, descartados, infectados atual, clínicas e óbitos. Então, dado que a gente está trabalhando para poder manter esse público, né, que também necessita de informação qualificada, também para poder se conscientizar entre eles, né, para poder passar essa informação de uma maneira que não seja distorcida e que tenha uma confiabilidade aí. Basicamente, as plataformas que a gente está trabalhando. Gente, é isso. Se não temos mais perguntas, eu agradeço demais aí a participação de todos vocês. Espero revê-los em breve aí em alguma outra atividade parecida com essa. Espero receber retorno de vocês em relação a como foi, como fluiu essa atividade, o que vocês acham que pode melhorar para alguma próxima, né? E temas também, temas relacionados à área socioambiental que vocês acham que seria necessário a gente destrinchar um pouquinho mais. O Vinícius caiu lá enquanto ele estava falando, mas já voltou. Sim, alta floresta, internet aqui, olha, só por Deus. Mas eu também queria reforçar o agradecimento, acho que esse momento de troca, de interação, assim, é muito rico. Para nós também é um aprendizado enorme também, ver do lado de vocês, assim, de repente, os termos que a gente utiliza, né, como passar essa informação de uma forma mais compreensível por quem não é, assim, especialista, ou quem não é da área, né. Eu acho que isso traz um aprendizado muito grande para a gente. E até deixar, assim, esse canal aberto, acho que vai ficar disponível, né, Rodrigo, a gravação, a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar para consulta depois, mas deixar também assim, o canal aberto para receber inputs de vocês, né? Esse aqui, se tivesse isso aqui no painel, seria legal. Essa informação dessa forma. Acho que isso para nós é muito legal, traz uma riqueza bastante grande essa troca, e deixar esse canal aberto também para sugestões de vocês. Até porque é novo, né? A gente está lançando agora a ferramenta. Beleza? Obrigadão. Olha, eu só posso dizer que eu fiquei bem orgulhosa de saber que a gente pode contar com uma ferramenta desse tipo aqui em Mato Grosso e vindo daqui de Mato Grosso. Acho muito legal. Parabéns, viu? Muito interessante mesmo. Bom demais. Para a gente que é jornalista, eu hoje estou como assessora de comunicação, estou fora da rua, mas a gente ainda trabalha com esse tipo de informação, né? É muito difícil conseguir. É lógico que o jornalista tem que se esforçar um pouquinho, né, para conseguir informação boa. Mas está mastigado. Vocês estão dando mastigado, é só o povo engolir aí. Tá bem tranquilo. Muito bom mesmo. Legal, parabéns, Daniela, viu? Obrigado, Dani.